E aí, pessoal, essa é a aula 7 do nosso curso de Cálculo 3. Aqui a gente vai começar o nosso estudo de superfícies, tá certo? Eu havia comentado antes que na primeira unidade a gente ia se concentrar em curvas, né? Majoritariamente em curvas, curvas parametrizadas. Na segunda unidade a gente continua com cálculo vetorial, mas agora dando enfoque a funções vetoriais não mais de uma variável, mas de duas variáveis, cuja imagem é uma superfície bidimensional. Tá certo? Então, eu vou começar falando sobre superfícies parametrizadas, tá? Definindo esse conceito que a gente vai usar extensivamente nas próximas aulas e comentar vários exemplos importantes. Lembra que na primeira aula do curso eu comecei definindo o que era uma curva parametrizada e a gente viu vários exemplos que a gente usou, né, no decorrer da unidade, e aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. E lembrando que, bem, o formalismo dessa unidade é relativamente mais simples. Pelo menos na minha opinião, eu acho que o formalismo é mais simples, mas os exercícios são mais longos, certo? Tem mais contas porque vocês vão ver que a gente vai trabalhar agora com duas variáveis. Então, enfim, começando, né? O que é que a gente viu? Vamos tentar lembrar o que é que a gente viu agora há pouco, né? A gente viu que uma função vetorial de uma variável representa uma curva parametrizada, tá? Ou na verdade, curva parametrizada é outro nome para a função vetorial de uma variável, né? O que é que isso quer dizer? Que eu tenho aqui uma função r de t, né, cujas componentes são x de t, y de t e z de t, feito eu vi na primeira unidade, e t é uma variável real que assume valores num certo intervalo AB, tá? Certo intervalo dos números reais. Da mesma forma, uma função vetorial de duas variáveis representa uma superfície, tá certo? Ou seja, aqui em cima, o que é que quer dizer que essa função representa uma curva? Tá? Quer dizer que a imagem dessa função é uma curva em R3. No próximo slide isso vai ficar um pouco mais claro. E aqui embaixo, isso quer dizer que a imagem dessa função de duas variáveis é uma superfície em R3. Tá certo? Então, um outro nome, então vamos lá, isso aqui é uma função vetorial de duas variáveis e um outro nome, em analogia com o que a gente fez na primeira unidade, para isso é uma superfície parametrizada, certo? E aí, claro, esses dois argumentos, u e v, né, representam as variáveis das quais a função depende, e cada componente separadamente tem que depender dessas variáveis. Então eu tenho x de u, x de uv, y de uv e z de uv, tá? Onde o v pertence a uma certa região agora de R2. Tá? Para deixar um pouco mais claro, agora repetindo, mas enfim, com um esquema gráfico um pouco melhor, o que é que eu tinha na primeira unidade? Eu tenho aqui uma variável t que assume valores entre a e b, e ela é mapeada, né, pela função r de t, leva todos os valores assumidos por t numa certa curva aqui, uma curva espacial em R3, né? Onde o ponto inicial é R de A, o ponto final é R de B, tá? E essa é a curva que eu estou chamando de C. Do mesmo jeito, eu tenho uma certa região aqui D em R2, no plano UV, nesse caso, né? Podia ser no plano XY, tá? O V a gente coloca por convenção. Eu tenho uma certa região D aqui, um conjunto de pontos, e a função R de UV mapeia D, tá? Numa superfície aqui em R3, ou seja, num conjunto bidimensional de pontos em R3. Aqui em cima, claro, a curva é um conjunto unidimensional de pontos. Tá certo, gente? Então é basicamente. Claro, a definição de superfície, a definição formal de superfície requer um aparato um pouco mais rebuscado, geralmente é visto nos cursos de geometria diferencial, tá? Que é um tópico um pouco mais avançado do pessoal da matemática. Mas, para todos os fins aqui, a gente se contenta em definir uma superfície dessa forma, tá? Com uma imagem de uma função vetorial de duas variáveis, certo? E aí, claro, como, bem, fixado uma determinada curva, um conjunto de pontos, né, em R3, essa função vetorial R de t, que pode descrever esse conjunto de pontos, nunca é única. Né? A mesma coisa acontece para a superfície. Tá? A analogia é exatamente igual. A diferença é que agora eu tenho uma função, de novo, de duas variáveis. Certo? Então, é basicamente isso. Essa é a parte formal da nossa aula. E de resto a gente vai se concentrar em ver vários exemplos. Né? Como é que eu construo, por exemplo, uma parametrização? E, perdão, gente, o número dos exemplos está errado. Tá certo? Esse não é o exemplo 4. No caso é o exemplo 1. Então, como é que eu construo, basicamente, uma parametrização para a esfera, né? Imagina que eu tenho essa esfera aqui S, que eu estou chamando de S, cuja equação é x² mais y² mais z² igual a quadrado. Né? A gente já está careca de ver esse negócio aqui. Então, é uma esfera aqui centrada na origem, bonitinha, né, de raio A. E, bom, vocês devem lembrar de cálculo 2 que a gente pode descrever todos os pontos de uma esfera usando coordenadas esféricas. Né? Então, se eu chamar esse ângulo aqui que você está vendo de θ e esse ângulo aqui em cima de φ, tá certo? θ o ângulo polar, φ o ângulo azimutal, eu posso parametrizar a esfera da seguinte forma, né? Eu posso perceber que essa altura aqui, z, né, vai ser simplesmente A cosseno de φ, e essa projeção aqui desse raio, né, ou desse vetor posição, tá? Você pode enxergar isso como vetor posição, sobre o plano xy vai valer simplesmente A seno de φ, tá? Ou vai ser o raio de um grande círculo aqui, ó, uma seção transversal da esfera,
sobre o plano XY, né? De maneira que, bom, a minha componente, eu posso usar coordenadas polares aqui, tá? Eu tenho um círculo com raio A seno φ, então minha componente x e y ficam simples de serem determinadas, então a componente x seria A seno φ cosseno θ, e a componente y seria A seno φ seno θ, tá? A componente x seria esse pedacinho aqui, a componente y esse pedacinho de cá. Certo? E aí a componente z, claro, seria simplesmente essa altura aqui, ó, A cosseno φ. Tá? Então, lembrando que a esfera, pessoal, a esfera não compreende o interior da esfera, tá certo? A esfera é só o conjunto bidimensional de pontos. Então, seria o conjunto de pontos, a definição formal da esfera é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um determinado ponto. Nesse caso da gente é a origem, né? Então, a esfera é simplesmente o conjunto de pontos que estão à mesma distância A, essa distância chamada de raio, da origem, certo? E aí essas variáveis, para que eu descreva toda a esfera, essas variáveis φ e θ, φ tem que correr, né, da maneira que eu estou definindo aqui, tem que correr de 0 a π e θ de 0 a 2π. Você deve ter uma certa familiaridade com isso lá de coordenadas esféricas. É a mesma coisa, só que eu estou tomando o raio agora fixo, tá certo? Lá em cálculo 1 a gente deixa o raio variar para resolver integrais triplas. Mas aqui eu estou deixando o raio fixo. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, gente, descrever só, por exemplo, a calota superior dessa esfera, eu podia fazer o seguinte, eu podia dizer que θ vai de 0 a 2π, né, a calota superior, perdão, para descrever a calota superior, e φ vai de 0 a π sobre 2. Tá? Então eu só descreveria, eu restringiria essa variável φ, assumir valores de 0 a π sobre 2, e θ de 0 a 2π, de maneira que eu só teria aqui a parte superior da esfera. Tá? Então é uma questão também de linguagem. Isso é o que vai acontecer nos exercícios. Você vai ter que, se eu disser assim, metade direita da esfera, então você já sabe que φ vai de 0 a π, mas θ vai, por exemplo, de 0 a π também, tá certo? Então tome cuidado, esse aqui é o grande tchan dos exercícios. Esse for o exemplo mais simples da esfera, a gente também pode construir uma parametrização explícita para o cilindro, tá? E também vocês já devem ter alguma familiaridade com o que vocês viram lá em cálculo 2. Então imagina que eu tenho esse cilindro aqui, um cilindro circular, centrado na origem, bonitinho, né? x² mais y² igual a b². A seção desse cilindro, né, o círculo aqui, seção desse cilindro, tem um raio B, e eu vou chamar o ângulo aqui de novo, o ângulo polar de θ, tá? De maneira que, bem, a componente x da minha parametrização é b cosseno θ, tá? A componente y, b seno θ, e z é uma variável que eu posso deixar correr livre para descrever o cilindro, tá certo? Então lembra também que o cilindro não compreende o interior do cilindro, tá certo? O cilindro é uma coisa, o interior do cilindro é outra. O cilindro é uma superfície bidimensional, gente, tá? Então pode para pensar um pouco, isso aqui de fato descreve todos os pontos do cilindro. Então você pode imaginar um vetor posição aqui, que liga a origem a um determinado ponto do cilindro, e tentar pensar que as componentes desse vetor sempre vão obedecer a essa regra, tá? Então, essa regra aqui, essas três restrições aqui, tá? Que eu estou impondo. Claro que a variável, por exemplo, se esse cilindro tiver uma altura L, se ele tiver uma altura infinita, eu deixo o Z correr infinitamente, tá? Mas se ele tiver uma certa altura L, eu posso simplesmente tomar θ indo de 0 a 2π, tá? E z indo de 0 a L, certo? E aí, lembrando aqui, os parâmetros que eu estou usando para descrever na superfície são esses parâmetros θ e z, certo? Exemplo importantíssimo, o cilindro. Um outro exemplo adiante seria o gráfico de uma função. Então, lembra lá em cálculo 2, o que eu tinha lá em cálculo 2? Eu tinha qual era o panorama, né? Eu tinha funções de multivariáveis, né? Então, eu podia plotar, por exemplo, uma função f de xy, definindo essa equação aqui, z igual a f de xy, né? Eu pegava todos os valores de xy e para cada um desses valores eu plotava aqui um ponto z, né? Bem, uma parametrização para esse tipo de superfície, tá? É simplesmente você tomar, por exemplo, x igual a u, y igual... Lembra lá na curva, né? Quando a gente tomava x igual a t para uma curva, né? Para o gráfico de uma função, aqui é bem correlato. Então eu tomo x igual a u, y igual a v, e z de uv, tá? Claro, isso aqui é uma restrição, né? Como f de uv. Tá? Então essa daqui realmente é uma parametrização e, bom, os valores que essas variáveis u e v vão assumir vai depender do problema em questão, tá? Não tem como falar agora direitinho, mas, por exemplo, no problema ele pode dizer assim, u e v estão contidos dentro do círculo x² mais y² igual a a², certo? Então você já vai ter que analisar de acordo com o problema. A gente vai fazer alguns exercícios mais à frente que vão requerer esse tipo de coisa e aí vai ficar mais simples da gente entender. Mas um exemplo simples aqui, por exemplo, de certa forma, seria aqui esse paraboloide elíptico, tá? Eu acho que isso aqui é um paraboloide elíptico. Z igual a x² mais 2y². Eu posso, se eu fizer x igual a u, y igual a v, tá?
eu tenho x de uv igual a u, obviamente, y de uv igual a v, e z de uv igual a u quadrado mais 2v quadrado. Tá? Só simplesmente adicionei essa restrição aqui imposta pela equação da função de duas variáveis. Certo, gente? Então essa parametrização aqui também é bem simples e vai ser usada extensivamente daqui para frente. Outra figura importante, tá, é o cone. Então, lembra lá em geometria analítica, eu podia definir um cone da seguinte forma, né, pela equação z quadrado igual a quadrado vezes x quadrado mais y ao quadrado. Né? Muito interessante isso, porque, em geral, veja, o cone compreende as duas parcelas, tá? A parcela superior e a parcela inferior, certo? As suas duas parcelas. Então, mas a gente, em geral, não está interessado nessas duas parcelas. Em geral, a gente vai trabalhar majoritariamente com a parcela superior, tá? Ou a metade superior do cone. Que nada mais é do que eu tomar, deixa eu voltar aqui, se eu tomar a raiz quadrada aqui dos dois lados, eu tomo um sinal de mais aqui do lado direito, tá certo? Então essa aqui seria de fato a metade superior do cone, né? Z igual a A, raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado. A aqui é um parâmetro, tá? Uma constante que eu estou supondo positivo. Há uma constante qualquer que a gente deixa aqui para escrever a equação do cone da forma mais geral possível. E bem, aí eu posso construir uma parametrização para o cone da seguinte forma, né? Imagina que eu tenho uma seção aqui, um círculo seção transversal aqui contido no cone. Esse círculo vai ter um certo raio R, tá? Que eu vou chamar de R. Tá? Eu posso pegar qualquer seção, tá? Esse R aqui, por enquanto, é o raio de qualquer seção que eu pegar. Tá? Se eu projetar isso aqui no plano XY, eu posso chamar de novo o ângulo polar de θ, de maneira que as componentes da minha parametrização podem ser descritas em analogia com o que a gente já estava fazendo, por x de rθ igual a R cosseno θ, y de rθ igual a R seno θ e z de rθ igual a E. Agora eu uso aqui a equação do cone, tá? Se eu usar x e y dessa forma aqui, na equação do cone eu vou ter z igual a, né, A vezes R, tá? De maneira que a componente z da minha parametrização será simplesmente isso. Certo? Onde R, há uma restrição aqui de R é uma variável sempre positiva, tá? Ou nula, né? Maior ou igual a zero. E θ é uma variável que vai de 0 a 2π. Os valores que R pode assumir vão depender da parcela do cone que eu estou olhando. Veja o seguinte, né? Perceba que a componente z é proporcional a R. Então, se por exemplo eu quisesse a parcela do cone entre o plano z igual a 0, sei lá, e o plano z igual a 4, bastaria você fazer a R igual a 0, descobrir que R teria que começar em 0, e depois a R igual a 4, né? Então R teria que ir de 0 a 4 sobre A. Tá? Recomendo que você pense um pouquinho sobre isso, tá? Mas nos exercícios isso vai ficar bem claro, tá? Como você escrever. Então é importante que você malhe isso. A gente vai ver também na próxima aula, vamos tentar trabalhar aqui alguns exercícios. Então, como último exemplo, né, seguindo, como último exemplo, a gente tem o caso de superfície de revolução. Lá no Stuart eu acho que ele não faz exatamente assim, mas aqui a gente pode fazer de uma forma relativamente instrutiva, absolutamente análogo ao que tem lá no Stuart. Mas, enfim, imagina que eu tenho, por exemplo, aqui no esquema de coordenadas, eu estou invertendo aqui o nome da... Geralmente a gente coloca o x aqui, né, o y aqui, o z aqui, mas eu estou chamando assim por conveniência, tá? Imagina que eu tenho o plano xy aqui e o eixo do z saindo aqui, né, indo para fora da tela do computador, e eu tenho uma curva aqui no plano xy definida pela equação y igual a f de x. Tá? Eu posso, para pensar, eu posso rotacionar essa curva, posso imaginar que eu rotaciono essa curva em torno do eixo y, tá? Gerando uma superfície, né? Uma superfície que eu chamo intuitivamente, naturalmente, de superfície de revolução. Então, perceba o seguinte, né, que se eu posso perceber o seguinte, né, que essa distância, né, daqui para cá, ó, entre o eixo y, né, e a curva, né, que define a minha superfície, vai ser simplesmente a distância x, tá? Então eu posso chamar a distância seria simplesmente a variável x aqui que eu estou chamando da minha curva, né, y igual a f de x. Essa altura aqui seria simplesmente y, né, ou seja, y é f de x. E eu posso usar o ângulo, de novo, o ângulo polar. Veja que agora ele está desse lado de cá, né, porque eu inverti aqui o sistema de eixos. Mas eu posso usar o ângulo polar para concluir que as componentes do meu vetor posição, né, que descrevem essa superfície, podem ser descritas como x de uθ igual a u cosseno θ, tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui x igual a u, né, y igual a f de x, eu faço x igual a u, então essa distância aqui vai ser u, tá? Então a componente x da parametrização é u cosseno θ. A componente z, veja que eu estou no plano xz aqui, vai ser simplesmente u seno θ, coordenadas polares, e a altura y, essa altura aqui, é simplesmente f de u, tá? Ou seja, y igual a f de x, né, como x é igual a u, isso aqui é simplesmente f de u. Tá? E claro, θ é uma variável que vai de... Perdão, deixa eu voltar aqui.
de 0 a 2π. Tá? A variável u aqui, x, nesse caso, vai depender da sua curva, do seu gráfico em questão. Então, por exemplo, se eu tivesse a função y igual a seno de x, tá? Onde x é uma variável que vai de 0 a 2π. Então, eu estou interessado nos valores aqui de seno de x, com x indo de 0 a 2π. Então, como é que seria uma parametrização para isso? Eu aplico sem dó nem piedade dessa fórmula aqui de cima. Eu teria x de uθ igual a u cosseno θ. Função de uθ, seno de u, né? F de u é seno de x. Perdão, f de u é seno de u. E z de uθ igual a u seno de θ. Onde θ vai de novo de 0 a 2π. E u agora, como eu estou restringido aqui em cima, que x assume esses valores, e x igual a u vai de 0 a 2π. Certo? Então, eu recomendo que vocês já vejam aí esses exemplos, caso algo não tenha ficado claro, né? Tragam as dúvidas, etc, blá, blá, blá. E tentem fazer, né, não só os exercícios dessa aula, mas a partir da próxima aula, os exercícios, voltando a essa aula, caso haja alguma dúvida. Tá? Então, se aparecer, por exemplo, na aula que vem, a gente aprender a calcular a área de superfície, se aparecer alguma dúvida relativa a, sei lá, ao cone, você não sabe parametrizar o cone, volta aqui nessa aula e dá uma olhada, que aí eu acho que você vai conseguir memorizar e aprender isso bem melhor. Certo, gente? Então, foi o que a gente fez, né? A gente acaba por aqui, tá? Na próxima aula a gente já começa a falar de integrais, mas o que foi que a gente fez? A gente definiu o conceito de superfície parametrizada, né? Então, aqui, para os nossos fins, superfície parametrizada é simplesmente a função vetorial R de UV, tá? E uma superfície espacial é a imagem dessa função vetorial, tá? De duas variáveis. Então, enfim, e a gente viu exemplos importantes, como a esfera, o cilindro, o cone, o gráfico de uma função e uma superfície de revolução. Certo? Um abraço para todos vocês e a gente fica por aqui hoje.